celebrando a carne, na verdade. Quantos muitos estão aí fora nos divertimentos mundanos, né? Buscando os prazeres temporários da vida. A gente está aqui para adorar, para buscar celebrar o Deus vivo, né? Para buscar a eternidade. Né? E que hoje, né, a paz e a graça do Senhor, né, se faça presente em cada coração. Né? Que hoje a gente possa não somente ter um encontro, né, aqui entre irmãos, né, com homens, mas que principalmente a gente possa ter um encontro com Cristo, né, essa noite. Essa noite a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, né? A gente vai falar sobre a missão. É a missão que eu e que você temos, né, que Jesus nos deu. A missão que a gente precisa concluir para que Jesus Cristo venha voltar. Não é verdade? A missão que a gente tem que realizar, né? Para que a esperança de nossa vida venha a se concretizar. O texto de hoje, né? O texto para a leitura de hoje está lá em Romanos 1. Os irmãos já podem estar aí abrindo Romanos 1. Romanos 1. A gente vai ler a partir do verso... A partir do verso 8. Romanos 1, do verso 8 ao verso 17. Mas antes, né, como de costume, e também por necessidade, a gente vai elevar uma prece ao nosso Deus, né, para que Ele fale conosco essa noite, né. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, poderoso Pai, louvado e exaltado, ó Deus, seja o teu santo nome, Senhor. Que toda a honra, meu Pai, que toda a glória essa noite venha a ser dada unicamente a Ti, Senhor. É o único digno de receber nossa adoração, o único digno de receber glória, o único digno de receber o nosso louvor. Meu Pai, nós estamos aqui essa noite, a Tua palavra está aberta. Pedimos também que o Senhor abra nossos corações para que o Senhor venha a falar conosco, que venhamos a ouvir a Tua voz, Senhor. E venhamos a ser transformados, Senhor, por Tua palavra, meu Pai. Que o que estudarmos aqui, que o que lermos aqui, que o que ouvirmos aqui, venha estar gravado, Deus, em nossos corações. E nós possamos, então, estar preparados, Senhor, para enfrentar dificuldades, as tentações e os enganos aqui nesse mundo, permanecer fiel a Ti, permanecer na mente com um propósito, que é de pregar o Evangelho, que é de levar as boas novas da salvação a toda a criatura, que é de concluir essa obra, Senhor, porque Tu precisa voltar, meu Pai. Ó Deus eterno, que essa noite aqui na frente não venha a ser eu falando, mas que os Teus anjos, Senhor, venham estar aqui ministrando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha estar falando aos nossos corações, e que aqui essa noite nós não vamos estar ouvindo a voz do pregador, mas vamos a estar ouvindo a Tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e que seja feita a Tua vontade. Amém. Então, deixa eu só achar o texto aqui. Romanos 1, a partir do versículo 8, vai começar falando assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los,
no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O versículo 16 fala, reiterando aqui, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, um grande missionário, alguns dizem que o maior teólogo, que esse mundo já teve. E Paulo, ele se dizia devedor tanto de gregos como de bárbaros, porque quando Paulo ele teve um encontro com Cristo, ele pôde sentir em seu coração ali a alegria da salvação. Ele pôde sentir descanso para a sua alma, Ele pôde sentir esperança, ele pôde ver além da sepultura, Ele recebeu algo tão bom em sua vida, que a vontade que ele teve foi de espalhar essas boas novas a outras pessoas, Ele não achava justo ele ser privilegiado, com a mensagem do Evangelho e não levar essa mensagem para outras pessoas. Ele se sentia devedor tanto de gregos como de bárbaros, assim como nós devemos também nos sentir devedores, de todas as pessoas que estão aí fora, de todas as pessoas que estão perecendo na ignorância, Ellen White, ela conta uma parábola, para ilustrar, a missão, que a gente tem e que muitas vezes a gente não faz, Ellen White, ela conta que havia, uma parábola, uma história ilustrativa. Em um certo lugar havia um jovem, que estava ali congelado, morrendo no frio, o lugar nevava muito, a temperatura ali estava uma temperatura muito baixa. Aí aquele jovem ali estava já congelado, já perto de morrer, enquanto passou um grupo de jovens, um grupo de outros jovens do lado daquele rapaz, avistou aquele rapaz perecendo no frio, mas não fez nada para salvar aquele rapaz. E mais tarde, o pai daquele rapaz, que acabou falecendo, acabou vindo a óbito ali no meio do frio, ficou sabendo, do que tinha acontecido, ficou sabendo que aqueles grupos de jovens, tinha negligenciado a vida de seu filho, e a ira daquele pai, se acendeu, e se acendeu não sem motivo, mas com motivo, porque imagine você tendo um filho, morrendo, perecendo no frio, passa um grupo de pessoas ao lado dele, não faz nada para salvá-lo. Imagine você como um pai, o que é que você sentiria, ouvindo essa história? E é mais ou menos assim que Deus ele se sente, quando vê a nossa negligência em pregar o Evangelho. É por isso que na palavra de Deus fala, que lá em Ezequiel, que quando a gente conhece uma pessoa, tem a oportunidade de pregar a palavra para a pessoa e não prega, acaba que o sangue daquela pessoa, Deus ele vai requerer de nós, O sangue daquela pessoa cai sobre nós. Agora também, se a gente prega, a pessoa não aceita, aí a gente já fez o nosso papel, Depois a gente deve deixar com o Espírito Santo, Porque o papel de convencer é do Espírito Santo, Mas falando agora do Evangelho, a gente vai voltar um pouco, para a história de Cristo. Cristo ele foi um missionário por excelência. Na verdade, a gente conhece a história do pecado, a gente conhece a história
do plano da redenção. E a gente sabe que a humanidade, na verdade, ela estava condenada, né? A humanidade estava eternamente condenada, né? Se Cristo não tivesse se disposto a morrer por ela, né? Cristo, ele decidiu deixar o seu trono de glória, decidiu ali deixar o conforto do céu, a adoração dos anjos, nascer como homem aqui nessa terra, né, viver como homem de dores, né, como diz lá em Isaías, e morrer por nós para nos conceder, né, a salvação, né. Isso, eu vou continuar a história, mas isso nos traz uma aplicação, antes de eu continuar a história, é a de que não importa, né, o desconforto, né, não importa as provações que a gente possa enfrentar, por decidir viver pela fé, por decidir pregar o Evangelho, né, a gente deve pregar, a gente deve viver o Evangelho, né. Paulo, ele passava por provações, ele passava por dificuldades para pregar o Evangelho, mas ele falava, né, que o peso da glória, né, não tinha como ser comparado, né, com o peso da tribulação, né. Ele era atribulado, mas não desanimado. Ele passava por tribulação, mas ele nunca passava por desânimo, né. Assim como eu acho que Cristo, ele nunca deve ter passado, né, por desânimo, né. Apesar de que teve tudo ali para ter uma depressão, para ter ansiedade, né, desde cedo ali sofrendo perseguição, desde cedo ali sendo perseguido, né, pelos fariseus, sendo ameaçado de morte, Jesus, ele continuava, né, a pregar o Evangelho, né, porque ele tinha, assim como Paulo, a visão dele no futuro, né, na eternidade. Jesus realmente vivia pela fé, né. Jesus, ele vivia sofrendo porque ele tinha a certeza que os sofrimentos dele iria trazer a alegria, né, para toda a eternidade, né. Iria dar a ele a alegria de ter novamente a raça caída, né, em seus braços, né, redimida, né, depois do pecado, já lá na eternidade no céu, para viver com ele no mundo sem dor, né, sem sofrimento. E Jesus, ele esteve aqui nessa terra e ele nos deu exemplo, né? Ele não somente morreu por nós, mas nos deu exemplo de que a gente deve pregar o Evangelho, para que a sua morte, né, ela possa cumprir o papel que ela veio trazer aqui para a gente, né? Foi o papel de redenção, né? Que Jesus morreu ali na cruz, ressuscitou, mas o plano da redenção ainda não acabou. A gente precisa pregar o Evangelho para que Jesus volte, né? Para nos conceder essa vida eterna, né? Para nos conceder, ele morreu na cruz do Calvário, né? E Jesus ali, ele, antes de morrer, né, em Mateus 28, né, 19 e 20, ele dá ali a grande comissão, né, para os seus discípulos. E ele fala, né, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? E ele, em Atos 1:8, ele também dá outra instrução para os discípulos, né? Pregar o Evangelho. Antes dele ser assunto aos céus, antes dele ir ministrar no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, ele fala para os discípulos, né, ficarem ali em Jerusalém, se reunirem, né, ficarem ali em oração, buscando o Espírito Santo, até que eles fossem então revestidos de poder e pregassem o Evangelho, né, em Jerusalém, em toda a Judéia, né, até Samaria, até os confins da terra, né. Ele nos dá a missão de a gente não somente pregar o Evangelho na nossa comunidade, né, aonde a gente vive, por da nossa casa, por da nossa família, mas ele nos incumbe da missão de pregar o Evangelho a toda a criatura, né, a todo o mundo, né. E agora a gente vai ver aqui um pouco da história da igreja, né, adventista. A igreja adventista, que é o povo remanescente, né, que também recebeu de Jesus, né, Apocalipse 10, né, a ordem de pregar o Evangelho a todo mundo, né. Em Apocalipse 10 ali nasce
o movimento adventista, né, o movimento profético. Né, em Apocalipse 10, né, se a gente for ler interpretando o que a gente está lendo, a gente vai ver que vai falar sobre o grande desapontamento, né? O anjo manda João comer ali o livro, né? João come o livro, que é doce na boca e amargo no estômago, né? E ali é o grande desapontamento, né? E depois dali surge, né, o movimento profético, né? O anjo disse que era necessário profetizar ainda para muitas tribos, né? Povos, nações. E a gente vai ver aqui agora um pouco da história da Igreja Adventista e de sua missão. Né, quando o pequeno grupo de sabatistas, após o grande desapontamento, começou a se conhecer pelos artigos publicados a partir de 1845 e se reunir, né, em 1846, esse grupo de sabatistas cria que a porta da graça estava fechada para todos os que tinham rejeitado a mensagem milerita. Eles, portanto, preparavam muitos panfletos, livros, iniciaram a revista Verdade Presente, mas sempre tendo em mente anunciar a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse, que era a verdade presente para os dias deles, como também é para a nossa, apenas ali para os mileritas, né? Eles faziam as suas publicações e pregavam o evangelho somente para os mileritas, né? Porque eles acreditavam que a porta da graça tinha se fechado, né? Para todos que não tinham aceitado ali a mensagem milerita, né? Mas eles entenderam, né, que a porta da graça ela estava aberta, devido à impossibilidade de um pequeno grupo alcançar o mundo inteiro, né? Eles entendiam que o mundo significava trabalhar com todos na América do Norte. Desde que nosso país, né, afirmava Uriah Smith, né, está composto de pessoas de quase todas as nações. Né, então a nossa igreja ali, ela acreditava que trabalhar, né, com todo mundo, né, significava trabalhar com todos na América do Norte, né? Porque na América do Norte tinha gente de quase todas as nações, né? Existia ali africano, existia europeu, existia asiático, existia gente de todos os continentes lá nos Estados Unidos. Então eles começaram a traduzir as publicações da Igreja Adventista, né, para diversas línguas e começaram a entregar as publicações nos Estados Unidos. Eles esperavam que as pessoas daquele país levassem as publicações até suas terras natais, né? Até as suas terras de origem, e dos Estados Unidos, né, fosse disseminado, né, a mensagem adventista a todo mundo, né? Mas aí em 1860 eles passaram a ter uma expansão do entendimento do que era a missão. Né? Será que eles estavam agindo da maneira correta, né? Pregando o evangelho somente ali nos Estados Unidos, para todo mundo que estava ali, achando que as pessoas dos outros continentes que estavam ali iam levar a mensagem para sua terra natal? Será que eles estavam tendo um entendimento correto, né, de missão? Né, Tiago White, né, em 1863, ele vai falar que em um jornal, né, publicado, né, 21 de abril de 1863, que a nossa mensagem ela é mundial, e a nossa mensagem é universal. Então a Igreja Adventista ela decidiu enviar missionários, né, a outros continentes, a outros países, para que o Evangelho fosse pregado, né, não somente ali pelas publicações, né, mas pelos missionários, né, nos países fora dos Estados Unidos. Mas só que a igreja, no princípio ali, né, faltou para ela recursos, né? Faltou para elas pessoas capacitadas para ela estar ali levando a mensagem para fora dos Estados Unidos. Então essa ideia que nasce em 1860 só vai se tornar realidade apenas em 1874, quando é formado o primeiro time de missionários da Igreja Adventista.
né, composto ali por John Andrews, né, e sua esposa, né, infelizmente tinha falecido, né, em 1872, então não pôde, né, compor esse grupo, né. Mas esse grupo era composto por John Andrews, por seu filho Charles, de 16 anos, sua filha Mary, de 12 anos, e um guardador do sábado suíço, chamado Ademar Vuileumer. E é interessante, né, a gente se deter um pouco aqui na história de John Andrews, né, que foi um dos primeiros missionários, né, além-mar da Igreja Adventista, né, que foram enviados para a Europa. Né. John Andrews, né, de acordo ali com a história, ele chegou a ler a Bíblia cerca de 200 vezes, né? E ele mesmo chegou a falar que ele tinha gravado em sua mente todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento somente por algumas partes que ele não podia citar todo de cor. E Ellen White vai falar desse homem que ele era do exército de Cristo, né, o soldado que era mais competente, né? Ele era o soldado mais capacitado das fileiras do Senhor. Né, e isso nos mostra a importância da gente estudar a palavra de Deus, né? Da gente conhecer a mensagem que a gente prega. É porque se a gente não conhecer a mensagem que a gente prega, como então a gente vai pregar algo que a gente não sabe, algo que a gente não conhece? Né? E a própria palavra de Deus também, ela vai falar que toda a escritura, né, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para tornar o homem de Deus perfeitamente habilitado para toda a boa obra, né? E a partir da década de 1880, né, a visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia era realmente de uma igreja mundial. Né? A Igreja Adventista, a partir ali de 1880, oficialmente se localizava em todos os continentes do mundo, exceto a América do Sul. Isso oficialmente, né? Porque em 1880, a literatura adventista já tinha sido enviada para o Brasil. Apesar de que o primeiro missionário adventista, né, Augusto Stauffer, o primeiro missionário adventista a chegar no Brasil, só foi chegar lá em 1893. Mas a mensagem, o missionário chegou em 1893, né? Mas a mensagem ela chegou antes, né? Em 1880, né, por obra não do acaso, né, mas por obra realmente da providência divina, né, acabou que os adventistas do sétimo dia, né, acharam um endereço, né, de um endereço aqui no Brasil, para onde eles podiam estar mandando as revistas adventistas, né? Então, o movimento adventista começou a mandar revistas aqui para o Brasil, que chegaram no ano de 1880 em uma taberna, né? Ali um bar, na verdade, né? Mas na nossa linguagem atual, essas revistas chegaram num bar e o dono do bar começou a usar essas revistas, né? Como me fugiu a memória agora como ele usava essas revistas, né? Mas se me falha a memória, era como se fosse ali como algo para envolver ali as bebidas, né? Para usar, né, de uma forma que não era, né, para a pregação do evangelho, não era para edificação própria, não era para ler, para conhecer. Mas aí ele começou a pensar, né, poxa, tá chegando para mim aqui material de graça, né? Uma hora esse material vai acabar. Né? Então ele decidiu, eu não quero mais essas revistas não. Então ele começou a dar essas revistas para um bêbado, né? Alguém que frequentava ali o bar dele. E o bêbado ali, ele pegou aquelas revistas, aí falou, né, pro dono do bar, não, você não quer não, então eu quero, né? Vou começar a vender aqui essas revistas, e outras palavras, assim, eu que estou falando dessa forma, né? Vou começar a vender essas revistas aqui, vou ficar rico, né? Aí o bêbado começou a distribuir as revistas, e a mensagem adventista foi começando a ficar conhecida aqui no Brasil, né?
E quando, em 1893, o primeiro missionário adventista chegou no Brasil, né, já existia famílias que já guardavam sábado. Né? O missionário chegou aqui, né, batizou, né, a igreja ali foi fundada, mas a mensagem ela já tinha chegado. Né? E a gente agora vai falar, né, sobre Tiago White, né, e sobre Ellen White, né, uma família que amava a missão. Né? Mas antes, né, voltando aqui, né, antes de entrar nesse tópico, né, voltando aqui para a forma, né, como a mensagem adventista chegou no Brasil. Né? Vocês acham que para o evangelho, né, ser pregado a todo mundo, o que é mais necessário? Né? Estudo, né, a capacitação humana, a habilidade, né, humana, é o esforço humano, ou é realmente o poder de Deus, o poder divino? Ellen White vai falar que as maiores vitórias obtidas a favor da causa de Deus não são por estudo, né, não são pela capacidade humana, né, mas elas são conseguidas na sala de audiência de Deus, né, quando uma fé angustiosa, né, toma posse, né, ali do poder que Deus nos dá através da oração. Na igreja primitiva, né, ela crescia ali no espírito, né, Deus ele ia acrescentando à igreja, né, os que iam sendo salvos, né. A igreja ali crescia na graça, crescia no conforto do Espírito Santo. E hoje, né, como é que nossa igreja está hoje? Não falo só da igreja adventista, né, eu falo do movimento cristão em geral hoje no mundo, né. Tem um dado, né, que um estudioso, né, da palavra de Deus ele levantou, né, que na visão dele, né, ele fala que se o Espírito Santo hoje fosse tirado da igreja, né, cerca de mais de 90% do que acontece aqui na nossa igreja continuaria acontecendo. Né, e não ia mudar quase nada, a gente quase que nem ia perceber a diferença. Né? Hoje a gente acabou se acomodando, né, a trabalhar sem o Espírito Santo. Né? Infelizmente, essa é uma realidade. Né? Porque hoje em dia ficou muito fácil, né, para a gente trabalhar sem o Espírito Santo. Hoje em dia tem curso de teologia, né, que o camarada ali aprende a pregar, aprende a palestrar. Né? Hoje em dia tem ali a sonoplastia, né? Bota um playback aqui, um fundo musical, né? um apelo, né? um fundo de instrumento, aí fica mais fácil. Né? Hoje em dia as pessoas têm aula de canto, tem isso, tem aquilo, tudo para facilitar, né? Da gente fazer a obra de Deus. Né? Mas o erro que a gente comete é colocar essas coisas à parte do Espírito Santo. Né? Enquanto a gente devia juntar tudo isso com o poder de Deus, né? Porque a gente pensa que o Evangelho, será que a gente pensa que o Evangelho ele pode ser pregado somente pela capacidade humana? Somente a gente chegando, apresentando a palavra para as pessoas? É claro que não, né? Porque o Evangelho, ele é sim, né? Aqui a palavra de Deus, né? O livro de João, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de Isaías, né? O livro de Atos. O Evangelho é a Bíblia. Mas o Evangelho também, em outro aspecto, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Então não tem como a gente terminar a pregação do Evangelho, né, a mensagem do Evangelho alcançar todo mundo e Jesus voltar, se a gente não tiver Cristo, né, para levar para as pessoas. Né? Se a gente não buscar o Espírito Santo, que vai colocar Cristo em nosso coração, para que a gente o leve para as outras pessoas. Né, mais do que palavras, né? As pessoas hoje em dia estão precisando de Jesus, né? Porque Jesus que é a esperança, né, desse mundo, né? Jesus é quem traz a paz em meio ao sofrimento, né? Jesus quem transforma a nossa tristeza ali em alegria. É Jesus quem pode nos dar a solução, né, para casos perdidos, né, até mesmo para a morte, né? É Jesus quem é o que a gente precisa, né? Ele que é a luz do mundo. E a gente pode iluminar
o coração das pessoas com conhecimento da palavra de Deus, né? Mas se a gente não iluminar o coração das pessoas com Cristo, né, as trevas do seu coração nunca vão ser dissipadas totalmente, né? Agora a gente vai ver aqui o terceiro tópico da mensagem de hoje, né? Tiago e Ellen White, uma família que amava a missão, né? É um exemplo aqui para nós, né, a vida desse casal. E aqui vai falar que na vida do casal White, missão era o fator predominante. O comprometimento com a missão contribuiu como fator agregador do relacionamento. E a missão era o que unia ali o casal, né? O casal White. Durante sua vida ministerial, o casal pregou e distribuiu muita literatura adventista em diversos estados americanos. E quando John Andrews foi enviado à Europa, ali o casal White trabalhou para financiar a obra que John Andrews estava realizando, no continente europeu. E um bom testemunho do legado missionário deixado por Tiago foi a forma como Ellen White confortou a si mesma e também seus filhos por ocasião da morte de Tiago. Depois que Tiago White ele morre ali, de tanto trabalhar para Cristo, né? Mas quem aqui já conheceu alguém que morreu de tanto trabalhar? Ninguém conheceu, né? Imagine o cara morrer de tanto trabalhar para Jesus. Esse aí amava a mesma missão, né? E Ellen White, depois que ele morre, né, vai falar que o melhor modo de meus filhos e eu honrarmos sua memória é retomar seu trabalho onde ele o deixou e, na força de Jesus, levá-lo adiante até sua conclusão. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 111. A gente vê assim, né? Tiago White morreu de tanto trabalhar. Isso é um caso isolado, né? Mas Ellen White vai falar também no livro Serviço Cristão que outros pastores acabam também morrendo, né? De tanto trabalhar, por conta que ficam sobrecarregados, né? Porque acabam tendo também que fazer o trabalho que os irmãos da igreja eram para estar fazendo, né? Porque na verdade a função do pastor era treinar a igreja para que a igreja trabalhasse, né? Mas hoje, em alguns casos, né, a gente vê o contrário, né? O pastor mais trabalhando do que os membros até, né? E Ellen G. White, né, depois que Tiago morreu, ela serviu como missionária, né, na Europa, serviu como missionária na Austrália, né, teve papel fundamental, né, na criação de uma escola bíblica para o trabalho missionário na Austrália, né, seguida também pelo estabelecimento de uma instituição educacional, né, conhecida hoje como Avondale University. Ela inspirou um interesse em saúde e vida saudável, né, e seu ímpeto visionário também deu origem a instituições de saúde, né, em outras cidades da Austrália, né? Ou seja, a obra que ela iniciou dá fruto, né, até hoje, né? E Arthur G. Daniels, né, que era o presidente da Associação Geral, quando Ellen White faleceu, ele descreveu a paixão de Ellen pela missão da seguinte maneira, né? Vão a todo mundo, né? Doem a todo mundo, trabalhem por todo mundo. É a exortação expressa ao longo de todos os escritos de Ellen White. E Ellen White, né, falando ainda da família White, ela teve 4 filhos, né? 2 filhos dela acabaram morrendo, né? Um aqui com 3 meses de idade, né? Outro, né, seu filho Henrique com 16 anos, né? Em 1863 ali acabou falecendo. E restaram apenas 2 filhos, né, para Ellen White. E um dos seus filhos tinha como nome Edison, né? E Edison, ele era reconhecido, né, em sua infância, né, por ser um filho que sempre deu muito trabalho, né, para a família White, né? Era um filho ali que era rebelde, né, era egoísta, ciumento,
gostava ali de chamar atenção, gostava de colocar, né, a culpa de suas falhas, de seus erros nos outros. E Ellen G. White estava sempre ali exortando o filho, né? Sempre mandando cartas, né, para o filho. É porque Ellen White não teve, né, o privilégio que muitas mães têm hoje de criar seus filhos da maneira, né, como ela gostaria, né? Ela até falou para Deus um dia, né? Deus, eu não posso, né, estar vivendo assim, né? Eu estou pregando o que eu não vivo, né? O Senhor me inspira para eu pregar que a mãe tem que estar criando filho enquanto o pai trabalha, mas eu não estou vivendo o que eu estou pregando, né? Eu tenho que cuidar de meus filhos, eu não posso ficar fora tanto tempo, né, trabalhando. Mas Deus, ele levava tão a sério, né, o ministério de Ellen White, que ele falou assim: pronto, o problema é os filhos, então eu vou tirar todos os filhos. E ela, não precisa não, deixa assim mesmo como tá, né? Mas ela sempre exortando seus filhos, né, à distância ali, né? E ela exortava seu filho Edson, e quando ele tinha 44 anos, ele escreveu uma carta, né, para sua mãe, falando que ele não tinha nenhuma inclinação religiosa, né? Ele não seguia nenhuma religião. Em outras palavras, né? Ele não temia a Deus, né? Não era cristão, não estava nem aí para o que ela ensinou para ele, né? E ele vivia mesmo como um mundano. E a palavra de Deus para ele não valia de nada, né? E então Ellen White, preocupada, escreveu uma carta em resposta a seu filho. E ela escreve a carta para o seu filho, e ela fala para ele, né, que não era nem para ele queimar a carta, nem jogar fora, né? Isso indicando que ele já tinha feito isso, né, com outras cartas, né? Mas ela pede para ele ler a carta ali que ela tinha escrevido em resposta para ele, né? Ela pede para ele não queimar nem jogar fora a carta. E ali ele lê aquela carta, e naquela carta Ellen White recapitula ali, né, a vida de Edson, né? Recapitula ali a vida do filho dela, e ela fala com ele, né, dos livramentos que Deus tinha dado para ele na infância dele. Ela fala de como Deus tinha cuidado dele durante toda a sua vida. E ela termina a carta ela conclui a carta, né, com uma frase dizendo que ela não podia salvar ele, né? Só Deus podia salvá-lo, né? Então, um tempo depois, Edson escreve outra carta para a mãe dele, né? E ele, nessa carta, ele fala, né? Entreguei-me plena e completamente a Deus, e nunca havia desfrutado a vida como agora. Em relação ao futuro, ele declarou: estou pensando em ir ao Tennessee trabalhar com os negros. Vi o resultado de escolher fazer as coisas à minha maneira e concluí que isso é um caminho ruim. Agora quero seguir o caminho de Deus. E quantas das vezes a gente pode estar até na igreja, mas decidindo seguir a vida da nossa própria maneira, né? Assim como Edson fazia, né? Edson ali, ele estava desviado, né? Estava fora da igreja, mas assim que veio para a igreja, nasceu no reino de Deus como missionário, né? Mas a gente corre o risco, irmão, de a gente estar na igreja e ainda não ter nascido no reino de Deus como missionário, né? Ainda não estar ali empenhado na obra do Senhor, né? A obra de Deus, né, não é um castigo que Deus deu para a gente, né? É privilégio nosso sermos cooperadores com Deus na salvação de almas, né? Porque quando a gente ali coopera com Deus, né, se esforça para salvar nosso irmão, a gente cria ali empatia, a gente vai criando dentro do nosso coração a compaixão, o interesse, né, pelo nosso próximo, né, a abnegação, né, o altruísmo, né, vai matando alguns traços de caráter como ali o egoísmo, né, o comodismo. E a gente, na obra de Deus, é que a gente vai sendo moldado, né, para estar como cidadãos do céu, né, para estar preparados ali, né, para a volta do Senhor, né, com caráter ali moldado, né, como cidadãos do reino dos céus. E Deus, ele também nos dá o privilégio de fazermos obra dele. Ellen G. White vai falar lá no seu livro Bênçãos Sem Medidas, né, que é para que a gente possa ter a mesma alegria que Cristo tem, né, de ser um salvador, de ser
ali um auxiliador, um doador. E Edson, ele se converte e agora em 1895, né? Ele depois de construir um barco, né, chamado ali Morning Star, ele vai junto com um amigo dele, viaja do 2.400 quilômetros até o sul de Vicksburg e começa ali sua obra, né, com os negros, né, no sul dos Estados Unidos. Ele sofre ali perseguição, né, enfrenta ali até mesmo a malária, né, enfrenta a doença, enfrenta a perseguição, enfrenta preconceito, mas faz a obra ali no sul dos Estados Unidos. E aonde o barco dele passava, né, era construída, né, escolas, era construída igrejas, né, e o seu barco servia como ali instalação para reuniões, servia como também instalação para, né, aulas educativas, né? A sua esposa, né, dava essas aulas e o projeto missionário dele, né, cresceu tanto que ele teve a necessidade, né, de legalizar, né, esse projeto missionário dele, né, e que ficou conhecido como Southern Missionary Society, né, a missão, né, da SMS, né, a sigla, né, para ali a organização missionária dele. E essa organização, né, tinha como princípio, como propósito, levar os princípios da educação cristã ao povo do Sul. E aonde a gente pode chegar, né, com essa história, né? Esse Edson ali, né, que era um rapaz que não queria saber do evangelho, né, andava perdido, né, falou com todas as palavras para sua mãe, né, que não tinha nenhuma inclinação religiosa, né, pôde ser alcançado por Cristo, né, pôde receber o espírito missionário, quanto mais nós, né, que eu tenho certeza que temos realmente algum interesse por Cristo, na verdade, já que estamos aqui na igreja, já que dia de quarta-feira, né, depois de chegar do trabalho cansado, tá aqui para louvar a Deus. Eu acho, pelo menos, né, que a gente tem, né, uma inclinação, né, para religiosa, tem interesse pelas coisas eternas, né, quanto mais nós, né, não podemos ser alcançados, né, pelo espírito missionário, né. Ellen White vai falar que o espírito missionário deserdou da igreja, né, há muito tempo, né, mas não precisa ser assim conosco, né. Não é porque a gente vive no tempo de Laodiceia que a gente precisa ser laodiceano, né? Laodiceia ali é conhecida como a igreja morna, né? Mas Deus fala, né? Quem dera você fosse frio ou quente, né? Como você é morno, estou a ponto de vomitar-te da sua boca, né? Da minha boca. E a gente não precisa ser morno como Laodiceia, né? Apesar de estar no tempo da igreja de Laodiceia. Ellen G. White, enquanto ela estava na Austrália, né, ela escreveu as seguintes palavras: é minha oração que eu possa ser uma cooperadora de Jesus na salvação de minha própria alma, que Ele comprou com seu precioso sangue, e que todos os dias eu possa aprender sua mansidão e humildade, que Ele possa usar o frágil agente indigno para trazer almas das trevas para a luz. Né? Não desejaria você fazer a Deus o mesmo pedido? Esse talvez seja o apelo, né, que Deus faz para você hoje, né? De você ser um cooperador com Ele, né? De você levar a mais a sério, né, a obra de Deus, de você se entregar de todo o coração, né, para fazer a obra de Deus, né? De você amar verdadeiramente, né, como a você mesmo, os seus irmãos que estão aí fora a perecer, né? De você se empenhar nessa obra de salvação. Quando a gente se empenha a fazer a obra de Deus, a gente não está somente salvando, né? Mas a gente está sendo salvo enquanto é usado, né, para salvar outras pessoas, né?
que hoje você venha aceitar esse convite, né? Essa comissão que Deus faz, não somente aos discípulos, né? Mas a todos nós, né? E de fazer discípulos de todas as nações, né? Esse não é um chamado somente para os discípulos, né? Mas é um chamado que se estende para todos nós até os dias de hoje, né? E que a gente venha pregar esse evangelho a todo o mundo, né? Para que venha um fim até que ele venha, né? Que a gente não venha se contentar com pouco, né? Como algumas pessoas, alguns pastores até mesmo têm feito, né? Fazendo a obra para manter a obra, né? Mas que a gente venha a fazer a obra para concluí-la, né? Até que Jesus volte, né? Que se for preciso a gente até morra de tanto trabalhar, né? Como o Tiago White, né? Mas que a gente dê mais valor à nossa vida eterna do que essa nossa vida terrena, né? Porque Jesus, ele realmente precisa voltar. A gente precisa não somente manter essa obra, mas concluí-la, né? Para que Jesus volte, ponha fim, né, nesse sofrimento, né? Para que ponha fim nas guerras, na fome, né, nas atrocidades que a gente vê hoje nesse mundo, né? O que a gente está vivendo hoje, a gente não pode chamar de vida, né? Mas Jesus, ele veio para nos dar vida, né? E vida em abundância, né? Que a gente venha tomar posse dessa vida, né? Sendo batizado todos os dias com o Espírito Santo, que venha levar essa vida também, né? Para outras pessoas. Em nome de Jesus. Vai ter um louvor especial? Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo